Rudy era um ninguém feio que morreu tragicamente sem nunca ter transado. No entanto, ele ganha uma segunda chance ao reencarnar em outro mundo, com poderes mágicos máximos, e usa isso para se tornar o mago mais forte, acumulando esposas como pedras do infinito. Tudo começa após um trágico acidente em sua vida anterior. Enquanto ele perde a consciência, tudo o que consegue pensar é que nunca teve a chance de tocar uns seios. Quando abre os olhos novamente, vê o casal feliz, Paul e Zenith, babando por ele e percebe que reencarnou como filho deles. Mas como sua mente ainda está na lama, ele tenta imediatamente tocar os seios de Zenith. Meses se passam e Rudy finalmente consegue engatinhar. Então o degenerado vai direto roubar algumas roupas íntimas e observar a empregada Lilith, até que sua mãe o pega. Lilith tenta avisar Zenith que Rudy pode ter a alma de um pervertido, mas Zenith insiste que ele é muito jovem para saber o que está fazendo. Mais tarde naquele dia, Rudy observa Paul balançando sua grande espada negra e fica tão surpreso que tropeça e bate a cabeça. Zenith corre até ele e usa um feitiço de cura para fazê-lo se sentir melhor, momento em que ele percebe que este é um mundo com espadas e magia. Quando finalmente consegue andar, ele procura nos livros da mãe para aprender a usar magia, mas descobre que precisa de encantamentos. Para praticar, ele diz o feitiço e invoca uma bolha de água, mas ela cai no chão. Ele então se concentra para fazer a água jorrar e acidentalmente dispara a água sem dizer nenhum encantamento. No entanto, antes que possa tentar novamente, desmaia por usar todo o seu poder mágico. Nas semanas seguintes, Rudy continua a aumentar seu poder mágico, tanto que decide tentar um feitiço de nível intermediário. No entanto, o feitiço sai do controle e sua água explode pela casa como um jato de meleca. Imediatamente, seus pais correm para ver se ele está bem. Quando Zenith vê o livro de feitiços, percebe que Rudy deve ser um gênio e sugere que ele tenha um tutor de magia. Paul argumenta que, sendo um menino, ele deveria aprender esgrima, mas Zenith insiste que não podem deixar o talento de Rudy se perder. Nesse momento, Lilith intervém e sugere que Rudy aprenda os dois. Assim, no dia seguinte, um tutor de magia viaja para a vila para o trabalho, mas acaba sendo uma garota de cabelo azul chamada Roxy. E mesmo que Rudy goste de mulheres grandes, ele decide que vai se casar com ela um dia. Depois, Roxy vai para o quintal com Rudy para ensiná-lo o básico de lançar feitiços. Ela então demonstra recitando um feitiço e disparando uma bola de água que destrói a árvore de Zenith. Após consertá-la com magia de cura, ela diz a Rudy para tentar. Então Rudy tenta seguir as regras e recitar o feitiço, mas quando vê a roupa íntima de Roxy, perde o foco e dispara seu líquido antes de terminar o feitiço. Quando Roxy pergunta como isso é possível, ele confessa que consegue fazer magia sem feitiços, e Roxy percebe que ele não é um garoto comum. Nesse momento, Zenith os chama de volta para o jantar. Enquanto Rudy observa sua nova família com alegria, ele conclui que até um gordo desempregado, como ele pode se dar bem neste mundo. Algumas noites depois, enquanto Rudy pratica sua magia da terra, fazendo figuras de terra, ouve seus pais brigando e decide atrapalhar a diversão deles. No entanto, ele vê Roxy tocando seu violino no corredor, então volta para deixá-la em paz. Algumas noites depois, enquanto Roxy dá uma aula sobre demônios, ela o vê olhando para seu relicário e dá uma batida em sua cabeça. Ela então explica que seus pais ficaram surpresos ao vê-la no primeiro dia de trabalho porque a cor de seu cabelo a denunciava como uma demônio. Curioso, Rudy pergunta por quê, e Roxy narra como uma raça de demônios conhecida como Supard massacrou humanos e foi expulsa do continente demoníaco. Depois disso, ela avisa Rudy para correr se algum dia encontrar alguém com cabelo verde e uma gema vermelha na testa, já que os Supard são capazes de exterminar sua linhagem sem piscar. No entanto, o idiota ignora isso e elogia a cor do cabelo dela, então Roxy diz para ele tentar arriscar novamente quando crescer alguns centímetros. Que horror! Depois ele agradece pela aula e se despede, mas para na porta para espiar enquanto ela se troca. Um ano depois, a magia de Rudy melhora, graças às lições de Roxy, mas ele ainda é péssimo em esgrima. Um dia ele vê alguns meninos da sua idade brincando nos campos, mas no momento em que eles param para olhar para ele, ele rapidamente se esconde, lembrando de uma memória de sua vida anterior em que foi humilhado. Nesse instante, Roxy aparece e pergunta o que ele está fazendo, então Rudy se anima e diz que está se divertindo. Nesse momento, Roxy aponta para algumas montanhas ao longe e diz que além delas há um país chamado Hanua, onde está a melhor escola de magia do mundo. Quando ela diz que a escola aceita alunos de todas as raças e sugere que ele vá lá se quiser melhorar na magia. Rudy diz que ela tem tudo que deseja em uma mestra. No entanto, Roxy diz para não chamá-la de mestra, pois ele logo a superará. Como é costume no mundo, a família de Rudy faz uma festa elaborada para seu 5º aniversário. Enquanto Paul se apresenta para entretê-los, Rudy se pergunta há quanto tempo ninguém faz nada por ele. Então Paul lhe dá uma espada de presente e fala sobre a importância de proteger sua futura família.
De repente, Zenith dá um tapa em Paul e manda ele parar com isso. Ela então entrega a Rudy um livro de magia, deixando-o animado enquanto agradece. Impressionada, Zenith o abraça enquanto Paul gostaria de não ter pegado dicas de paternidade de um robô. Logo depois, Roxy entrega a Rudy uma varinha de presente e diz que tem uma pedra mágica que amplifica seu mana. Quando Rudy comenta que ela é bonita, Roxy diz que é costume os mestres darem varinhas aos alunos iniciantes quando dominam a magia básica. Rudy agradece e promete cuidar dela. Divertida, Roxy aponta que ele aprendeu os 4 tipos de magia de ataque avançada enquanto era jovem e diz para ele se sentir à vontade para usar em uma fazenda. Rudy então diz que é porque ela o ensinou bem. Roxy então diz que fará seu exame de graduação no dia seguinte. Mais tarde naquele dia, Rudy pensa em como se tornou um monge digital após ser humilhado por ser um cultivador em sua vida anterior. De manhã, quando Roxy anuncia que vão sair da vila para o exame, Rudy fica nervoso e pergunta se podem fazer no jardim. No entanto, Roxy recusa, enquanto Zenith aponta que Rudy deve ter medo de monstros. Nesse momento, Roxy explica que não há monstros na área. Quando Paul tenta colocar Rudy no cavalo, ele se afasta. Então Roxy pergunta se ele tem medo de cavalos. Rudy então diz que não tem, então Roxy o agarra e o coloca em um cavalo. Logo depois, enquanto eles saem, Rudy começa a entrar em pânico. Mas Roxy o assegura que está com ele, então ele não tem nada a temer. Quando ele abre os olhos, percebe que não há nada a temer. Quando encontra alguns aldeões, Rudy entra em pânico e evita olhar para eles, enquanto Roxy cumprimenta todos educadamente. Ao perceber que toda a atenção estava em Roxy, ele relaxa. Então Roxy pergunta se ele ainda está com medo, mas Rudy diz que está bem. Quando percebe que ninguém vai zombar dele na vila, ele começa a sorrir e cumprimentar os aldeões também. Quando chegam do lado de fora da vila, Roxy diz que vai lançar a magia de água de nível sinal apenas uma vez e pede para ele memorizar. Quando ela diz que lançá-la seria seu exame final, Rudy pergunta por que estão lançando fora da vila. Em resposta, Roxy diz que o feitiço pode ser perigoso para as colheitas e animais. Ela então dá alguns passos à frente e entoa as invocações enquanto o céu de repente escurece e fica tempestuoso. De repente, começa a chover e o vento quase leva Rudy embora, mas ele rapidamente agarra a perna de Roxy enquanto um raio atinge seu cavalo. Depois, Roxy cura o cavalo e pede a Rudy para manter o que aconteceu entre eles. Quando Rudy assegura que não vai contar a ninguém, Roxy ordena que ele execute o feitiço. Então Rudy entoa as invocações enquanto balança sua varinha e cria com sucesso uma tempestade de chuva. Alguns momentos depois, Roxy diz que não tem mais nada para ensiná-lo e o parabeniza por se tornar um mago de água de nível santo. Mais tarde naquele dia, quando Roxy sai com sua caixa, Paul e Zenith tentam convencê-la a ficar. No entanto, ela diz que planeja viajar pelo mundo e aprimorar suas habilidades novamente. Ao ouvir isso, Paul culpa Rudy por fazer ela perder a confiança. Mas Roxy se vira para Rudy e diz que, embora tenha feito melhor para treiná-lo, ela não tem a capacidade de guiá-lo. Em resposta, Rudy diz que aprendeu muito com ela. Nesse momento, Roxy coloca um colar nele como presente de formatura e explica que é um amuleto de sua cidade, Natal. Animado, Rudy promete valorizá-lo. E quando Roxy se vira para sair, ele corre atrás dela e grita para agradecê-la. Depois que Roxy vai embora, Rudy se sente grato a ela por ajudá-lo a superar o medo de sair. Então ele tira uma de suas roupas de seda de seu estoque particular e presta homenagem a ela. No dia seguinte, enquanto seus pais realizam rituais de pré-acasalamento, Rudy pergunta se ele poderia sair para brincar, divertindo Paul, que então diz que sempre pensou em Rudy desde então. Então Rudy diz que se tornou um filho saudável. Depois disso, Paul carrega Rudy no ombro e diz para ele voltar para casa com 1 ou 2 bandidos. Enquanto Paul caminha, ele aconselha Rudy a ser gentil com as pessoas, já que a força de um homem não deveria ser a de empurrar as pessoas. Em resposta, Rudy diz que sabe que a força de um homem é colocar as mulheres em 77 posições. Depois de se despedir de seus pais, ele se depara com alguns meninos da aldeia intimidando um menino chamado Sylph e corre para acertar o líder com um feitiço de água enquanto chama de vadias por se unirem contra o pobre menino. Só então os valentões começam a atacá-lo, mas Rudy cerra os punhos e começa a se mover como um tolo, então os valentões desistem e vão embora. Ele então se aproxima de Seelf e o ajuda enquanto pergunta se ele está bem. Depois disso ele tenta lavar a lama com um feitiço de água, mas tenta correr, pensando que é outro valentão bipolar. Porém, Rudy o agarra e lava seu cabelo com um feitiço de água morna. De repente ele percebe o cabelo verde de Sylph. Então ele rapidamente verifica sua testa e suspira de alívio quando não encontra nenhuma gema vermelha. Depois, enquanto Rudy seca o cabelo de Sylph com um feitiço de vento, ele revela que seu mestre era um demônio e pergunta a Sylph se ele também é. Mas Sylph diz que não sabe, já que seu pai é meio elfo. Quando Sylph explica que a cor de seu cabelo é diferente da de seus pais, Rudy imagina que um deles deve ter andado capinando e fica com pena de Sylph. Enquanto eles pegam um troll, Sylph pergunta por que ele o ajudou, e Rudy diz que seu pai o ensinou a ser amigo dos fracos. Quando Sylph diz que pode ser evitado por fazer isso,
Rudy diz que eles podem brincar juntos se isso acontecer e anuncia que agora são amigos. Depois de perceber o quão bonito o Seowulf é, Rudy acha que ele poderia atrair algumas gatas se fossem amigos, então eles se apresentam. Depois, Rudy pergunta a Sylph se eles deveriam jogar, mas ele diz que nunca jogou com um amigo, fazendo Rudy perceber que os dois são esquisitos. Só então, Sylph pede que ele lhe ensine os feitiços da água e do vento. Em resposta, Rudy diz que terá que aprender os encantamentos e sugere que eles façam isso. Mais tarde naquele dia, Rudy chega em casa e encontra Paul chateado, então ele se pergunta se eles encontraram seu estoque particular. Só então, Paul se levanta com raiva e o acusa de dar um soco no filho do vizinho. Mas quando Rudy tenta se explicar, Paul o evita e insiste que ele peça desculpas quando estiver errado. Ao perceber que Paul não está pronto para ouvir, Rudy o faz perceber o quanto ele é péssimo como pai. Irritado, Paul dá um tapa nele. Mas Rudy se levanta e diz que ele tem sido um bom menino suficiente para merecer sua confiança. Mas tudo o que recebeu foi uma bofetada e desconfiança. Quando ele admite que causou ferimento ao menino, mas se recusa a pedir desculpas, Paul pergunta o que aconteceu. Então ele simplesmente diz que da próxima vez que vir dois valentões se unindo contra um menino indefeso, ele se juntará a eles e contará a todos que aprendeu isso com seu pai. Comovido com isso, Paulo pede desculpas e pergunta o que realmente aconteceu. Depois eles vão para dentro de casa. Enquanto Rudy conta a Zenith como foi seu dia, Paul se lembra do momento em que os vizinhos apareceram para reclamar e se sente mal por ter sido muito duro com Rudy. Mais tarde, enquanto ele afoga seus sentimentos em uma xícara, Zenith pergunta por que ele parece triste e ele revela que brigou com Rudy. Alguns dias depois, Rudy treina debaixo de uma árvore quando Sylph aparece e pede desculpas por tê-lo feito esperar. Depois disso, ele tenta um feitiço do livro de Rudy e consegue. Então, quando Rudy pergunta o que eles deveriam fazer a seguir, Sylph diz que gostaria de tentar seu feitiço de água quente. Só então, Rudy demonstra o feitiço sobrepondo os feitiços de água e fogo. Surpreso, Sylph diz que gostaria de aprender a lançar feitiços sem cantar. Resposta, Rudy diz que será difícil e explica como fazer, mas quando Sylph tenta, nada acontece. Enquanto Rudy pensa que pode ser especial por ser capaz de lançar feitiços sem cantar, Sylph de repente fica animado e anuncia que conseguiu. Depois eles deitam no campo e Rudy percebe como Sylph é lindo. Isso lembra de uma amiga de infância que casou enquanto ele ainda sonhava. Então Rudy e Sylph correm para casa, onde Lilia diz que preparou o banho. Ao chegarem, Rudy se despede e pede para Sylph se juntar a ele. Nesse momento, Rudy o ajuda a se despir, mas Sylph continua tímido. Rudy abaixa os calções e Sylph fica chocado. Sentindo-se enganado, Rudy puxa os calções com força, fazendo Sylph chorar ao perceber que estava brincando com uma garota. Em resposta, Rudy diz que os dois estavam molhados e achou que Sylph pegaria um resfriado. Quando Paul pergunta por que não ouviu, Rudy pede desculpas. Preocupado, Rudy pergunta se ela algum dia o perdoará e Paul diz que sim, se ele for sincero. Depois de se vestir, Paul e Rudy vão se desculpar com Sylph. No dia seguinte, enquanto treina com Rudy, Paul pergunta se ele já se reconciliou com Sylph e ele diz que nada parece certo. No entanto, ao se aproximar dela, Sylph se afasta e ele diz que ela provavelmente o odeia agora. Sylph então pega suas mãos e diz para agir normalmente. Enquanto celebram isso, Lilia também anuncia que está grávida, surpreendendo a todos. Como o instrumento de Rudy não está pronto, todos olham para Paul. Depois, quando Zenith pergunta a Lilia sobre seus planos, ela diz que vai embora após ajudar no parto e criar seu filho na cidade natal. Enquanto isso, Rudy pensa nas chances de sobrevivência na viagem, já que vai estar nevando. Ele percebe que precisa fazer algo por Lilia. Em resposta, Zenith explica que Paul e Lilia têm se encontrado às escondidas. Nesse momento, Rudy acusa Paul de ameaçar Lilia. Zenith então pergunta a Lilia se é verdade, mas quando ela diz que não, Zenith afirma que ela está apenas defendendo Paul. Alguns dias depois, enquanto treinam com espadas de madeira, Paul ataca Rudy, que implora para não descontar nele. Antes de tudo isso, Lilia teme o homem de cultura que há em Rudy, mas agora pensa em como ele a salvou quando soube do que aconteceu. Enquanto Rudy se pergunta se o velho idiota não tem nada melhor para fazer. De repente, os bebês começam a chorar e as mães começam a trabalhar cuidando deles. Rudy observa e diz a Sylph que ele gostaria de ser um irmão mais velho legal para os bebês. Posteriormente, Lilia começa a conversar com Rudy e então ele descobre que Lilia e Paul estudaram esgrima juntos quando eram jovens. Mas Paul estourou sua cereja com força e fugiu da sala de treinamento por causa disso. Mais tarde, durante o treinamento, Rudy agora vê Paul como uma escória, mas o respeita por causa de sua força, já que ele avançou em todos os 3 estilos de espada.
Como ele continua sendo jogado durante o treinamento, Rudy ataca Paul com um feitiço de terra, mas Paul bloqueia e o derruba por trapacear. Quando ele repreende Rudy por ser péssimo na esgrima, Rudy o lembra que o que é mais ruim é trair sua esposa e quase destruir sua família. Depois disso, Rudy diz a ele para manter seu pau onde ele pertence, se ele aprendeu a lição, mas Paul sussurra para ele, perguntando se Lilia está bem. Quando Rudy afirma que Zenith pode deixá-lo em breve, Paul diz que Rudy deveria entendê-lo melhor, já que ele é um homem. No entanto, Rudy o lembra que ele é apenas um menino, mas Paul o acusa de estar em cima de Cialf. Em seguida, Paulo revela que os alunos começam a frequentar a escola por volta da sua idade e pergunta se ele precisa, pois já sabe ler e escrever. Antes de Rudy responder, Paul diz que estudar não é divertido porque as mulheres de lá são malucas na cama. Não impressionado, Rudy diz que esperava encontrar algumas garotas bonitas lá. Mas Paul o aconselha a ficar com Sylph, e coincidentemente, Sylph aparece. Pouco depois, enquanto eles estão debaixo de uma árvore, Sylph pergunta a Rudy o que eles deveriam fazer. Mas como ele está distraído, ela ressalta que ele parece deprimido recentemente. Rudy então diz que se sente preso porque não está fazendo nenhum progresso com magia ou esgrima. Só então, Sylph pergunta se ele está planejando deixar a aldeia. Mas no momento em que Rudy diz que sim, ela pula sobre ele e diz para ele não ir a lugar nenhum. Quando ela começa a chorar, ele garante que não irá a lugar nenhum e se pergunta por que pensou em deixá-la para trás, quando poderia passar seu tempo em paz na aldeia. Mais tarde naquele dia, enquanto Rudy conta as lembranças de seu momento com Sylph, Paul o invade, irritando Rudy, que então tenta empurrá-lo para fora, mas para quando Paul diz que tem uma carta. Ao abri-lo, ele percebe que é de Roxy, que então diz que está hospedada em um reino e dando aulas particulares a um príncipe, que também é um homem de cultura como ele. Além disso, Roxy afirma que ela finalmente dominou a magia da água de classe Rei e o aconselha a se matricular na Hanoa Magic University se ele estiver lutando para aumentar o nível de sua magia. Mais tarde, durante o jantar, Rudy diz que não está melhorando nos treinos e afirma que gostaria de se matricular na Hanoa Magic University. Ele então acrescenta que Sylph não queria que ele fosse quando ele contou a ela sobre isso e pergunta se eles poderiam se matricular juntos, já que sua família está bem em comparação com a dela. Quando ele pergunta a Paul se ele poderia pagar a mensalidade dos dois, Paul recusa e explica que não cultiva dinheiro em árvores. Ao ouvir isso, Rudy propõe conseguir um emprego para aumentar a mensalidade de Sylph, mas Paul diz que verá o que pode fazer, então Rudy agradece. No dia seguinte, durante o treinamento, uma carruagem chega em casa e uma senhora musculosa do povo fera chamada Ghislaine sai, surpreendendo Rudy. Só então Zenith sai para cumprimentá-la e apresenta Norne a ela. Enquanto isso, Paul pergunta a ela se está tudo acertado, enquanto Zenith diz a ela para cuidar de Rudy. Quando Lilia diz a Rudy que eles sentiram falta dele e Zenith lhe dá um beijo de despedida, ele se pergunta o que está acontecendo. Paul então pergunta o que ele fará se for solicitado a ficar longe de Sylph, e Rudy diz que não ouvirá. De repente, Paul o agarra e o arremessa antes de atacá-lo com uma espada de madeira. Rapidamente, Rudy responde com um feitiço explosivo, mas Paul sai da fumaça e continua atacando enquanto Rudy se defende com feitiços. Só então, Paul usa uma técnica de espada estilo deus da água e nocauteia Rudy. Horas depois, Rudy acorda e se encontra em uma carruagem com Ghislaine. Então ele se apresenta. Ghislaine então afirma que trabalharão juntos a partir desse momento. Depois, Ghislaine joga uma carta para Rudy e diz para ele ler, já que ela não sabe ler. Ao abri-lo, ele percebe que é uma carta de Paul dizendo que ele conseguiu um emprego onde será obrigado a ser tutor de uma garota nobre. Além disso, ele revela que Ghislaine é o guarda-costas da família da garota e instrutor de espadas que também quer aprender magia com ele. Depois disso, Rudy percebe na carta que ele foi proibido de retornar ou entrar em contato com sua casa pelos próximos 5 anos porque é muito provável que ele acabe com Sylph. Rudy então acha que é o melhor, já que Sylph não crescerá se não aprender a resolver seus problemas, mas gostaria de poder vê-la pelo menos uma vez por ano. Pouco depois, eles chegam a uma mansão onde Philip, primo de Paul, aparece e se apresenta como o prefeito da cidade. Ao ouvir isso, Rudy percebe que Paul fez algumas conexões para conseguir o emprego. Philip então pergunta o que ele sabe, e Rudy revela que foi informado que, se ensinar uma garota por 5 anos, sua matrícula na Universidade de Magia será paga. Depois eles vão para outra parte da mansão, e no caminho, Philip anuncia que conseguiu um novo professor. Quando Rudy vê Ares, seus alarmes de perigo disparam, mas ele se aproxima e se apresenta como um cavalheiro. Sem se impressionar, Ares aponta que ele é mais jovem que ela. E quando Rudy diz que isso não importa, Eris o esbofeteia e o repreende por ter respondido. Imediatamente, Rudy revida, surpreendendo a todos. Porém, quando ele está prestes a dar seu discurso de vitória, Ares lhe dá um soco na bochecha. E quando ele cai de costas, ela se ajoelha sobre seus braços e começa a desferir socos. De repente, Rudy usa um feitiço de vento e se afasta enquanto ela corre atrás dele, ameaçando acabar com ele.
Felizmente, Rudy se esconde debaixo de uma mesa e se pergunta por que ninguém lhe disse que lidaria com uma lunática. Mais tarde, ao encontrar Philip para conversar, ele diz que nunca viu um monstro tão cruel em sua vida. Depois de se sentar, Philip pergunta se ele vai desistir, mas Rudy diz que não pode voltar para casa, pois Paul vai zombar dele. Impressionado, Philip comenta que a maioria dos professores desiste nesse ponto e pergunta a Rudy se ele tem um plano. Após pensar e perceber que não vai sair vivo se enfrentar a louca ruiva, Rudy sugere que eles a enganem para que queira estudar. Curioso, Philip pergunta sobre os detalhes do plano enquanto o ex-tutor de Ares escuta atentamente. Momentos depois, Rudy vai para seu quarto e se senta na cama, esperando que seu plano funcione. Então, ele tira o colar que Roxy lhe deu e reza aos deuses para mantê-lo vivo em seu novo trabalho. Algum tempo depois, Rudy acorda e encontra suas mãos amarradas. Então ele verifica uma caixa próxima e encontra Ares dormindo dentro dela. Nesse momento, Ares acorda e se pergunta o que está acontecendo. Rudy diz que foram sequestrados. Ele então queima suas cordas com um feitiço de fogo, dizendo que ela poderia fazer o mesmo se soubesse usar magia. Ignorando-o, Ares vai até a porta e chama Ghislaine, mas um dos sequestradores entra de repente e a silencia com suas botas. Quando o homem termina com ela, ele se vira para Rudy e lhe dá um soco no rosto. Rapidamente ele vai até Ares e a cura parcialmente. Quando Ares pede para que ele a cure completamente, Rudy diz que ela deve fazer isso sozinha. Em resposta, Ares diz que não sabe como, então ele diz que ela pode aprender. Depois disso, Rudy escuta os sequestradores conversando e se pergunta se eles são realmente atores bons no que fazem. Mas como estão indo longe demais, ele considera atacá-los com magia. Como não sabe a força deles, decide remover as barras de ferro da janela e diz a Ares que está saindo. Quando Ares concorda, Rudy acha que o plano funcionou e logo eles encontram o antigo tutor de Ares. Animado, Rudy corre para conhecê-lo, mas alguém agarra Iris por trás e a arrasta para um beco. Rápido, Rudy vai atrás e bloqueia o caminho com um feitiço de terra. Ele então pede ao sequestrador para soltá-la, ameaçando com um feitiço de fogo. No entanto, o tutor aparece e diz que Ares tem um compromisso longe e oferece uma parte para Rudy se ele se juntar a eles. Curioso, Rudy pergunta se o valor é suficiente para 2 na Universidade Mágica, e o tutor garante que é mais que suficiente. No entanto, Rudy diz que não pode ser comprado, então levanta a mão e dispara um feitiço de fogo para o céu. Após a explosão de fogos, Rudy ataca os sequestradores e resgata Ares. De repente, o sequestrador joga uma espada nele, mas Ghislaine chega a tempo de quebrar a espada e eliminar todos os sequestradores em um ataque rápido e sangrento. Ao ver Ghislaine, o tutor começa a tremer e cai no chão. Quando voltam para a mansão, Philip corre para encontrá-los e pergunta o que aconteceu. Nesse momento, Ghislaine joga o tutor, que está amarrado no chão, enquanto ele implora por sua vida. Então Philip ordena que ele seja jogado na prisão. Depois, Rudy se sente triste por ter perdido o emprego. Ele pensa em tudo o que aconteceu e como quase morreu. Quando se dirige ao portão, Ares diz para ele parar e que lhe dará permissão especial para se tratar por seu primeiro nome. Quando ela confirma que ele conseguiu o trabalho, Rudy a agradece. No dia seguinte, enquanto joga xadrez com Rudy, Philip o elogia por ter se provado, mas Rudy diz que ele deveria se desculpar por colocar Ares em risco. Depois disso, ele diz que consegue entender por que alguém gostaria de sequestrar Ares e pergunta por que eles o escolheriam. Em resposta, Philip explica que pessoas de sua linhagem podem ser usadas fisicamente ou politicamente e diz para ele dar todo o crédito a Ghislaine se alguém perguntar, já que é por isso que tem uma rainha espada como ela para evitar tais problemas. Nesse momento, Hilda, esposa de Philip, entra. Então Philip o apresenta como novo tutor de Ares, enquanto Rudy observa os grandes seios dela. No entanto, ela o ignora e simplesmente se afasta como se ele fosse invisível. Enquanto Rudy se pergunta o que fez de errado, Soros, o senhor da mansão, entra perguntando pelo filho de Paul. Rápido, Rudy se apresenta educadamente, surpreendendo o velho, que então se pergunta se ele é realmente o filho de Paul. Depois que Philip apresenta Soros como seu pai, Soros pergunta se ele realmente salvou Ares, mas Rudy dá todo o crédito a Ghislaine. Irritado, Soros pergunta se ele está mentindo. Então Rudy afirma que Philip disse para ele não contar a ninguém sobre sua participação no resgate. Nesse momento, Soros chama Philip e lhe dá um soco no rosto, chamando-o de ingrato. Philip então diz que planeja agradecer a Rudy calorosamente, já que ele é da família, enquanto Rudy percebe de onde Ares herdou sua violência. Depois disso, Soros pede a Rudy para ensinar magia a Ares, mas Rudy diz que ela terá que pedir a ele mesma se realmente quiser. Quando Soros se irrita, Rudy diz que ela pode crescer orgulhosa demais para pedir as coisas educadamente. Ao ouvir isso, Soros concorda e chama Ares, dizendo para ela pedir a Rudy se realmente quiser aprender magia. Nesse momento, Ares se aproxima e se coloca orgulhosamente diante dele. Mas Soros a interrompe e diz que não é assim que se faz um pedido.
Nesse momento, Ares se inclina levemente e pega o cabelo enquanto pede a Rudy para ensiná-la magia. Mais tarde, quando Rudy começa a ensinar, Ghislaine presta atenção enquanto Ares tenta seu feitiço de fogo em algumas cortinas da sala e diz que em breve conseguirá fazer fogos de artifício como Rudy. Vendo isso, Rudy rapidamente apaga o fogo e diz que gostaria que ela fosse tão entusiasmada por matemática e outras matérias. No entanto, ele percebe que Ares não está mais lá. Então ele sai para encontrá-la e a encontra dormindo nos estábulos. Ele tenta acordá-la, mas o demônio dentro dele ganha vida. Então ele começa a fazer um teste de aperto em seus seios. Rápido, ele volta ao normal e diz a Ares para acordar, mas ela simplesmente se vira, mostrando suas lindas pernas. Isso deixa Rudy animado. Então ele decide ir até o fim, mas no momento em que chega sob a saia de Ares, ela acorda. Imediatamente ela o ataca com um soco e um chute que jogam Rudy para fora do estábulo. Depois Rudy se aproxima de Ghislaine, chorando e pedindo conselhos sobre como lidar com Ares. Logo após, enquanto praticam montaria, Ares para e diz que está entediada. Nesse momento, Rudy sinaliza para Ghislaine, que conta como sempre achou que a espada era tudo o que precisava, até seus antigos companheiros de equipe se casarem e a deixarem sozinha. Ghislaine então revela que se tornou uma solitária e, como não conseguia calcular dinheiro, ficou sem ele rapidamente. E um dia estava tão faminta que comeu restos de monstros. Vendo o quanto Ares ficou intrigada, Ghislaine diz que é por isso que ela quer aprender matemática. Ao ouvir isso, Ares se senta e retoma a escrita, dizendo a Rudy para continuar com a lição. Mais tarde, durante o treinamento de esgrima, Rudy treina com Ares e diz que gostaria que ela fosse tão proativa em sua aula. Enquanto eles se enfrentam com as espadas, Ghislaine diz a Rudy para manter a cabeça na luta, mas Ares lhe mostra a parte feia de sua espada. Enquanto Ares se sente a pior no manuseio da espada de madeira, Ghislaine diz que isso a lembra que está treinando há mais tempo e é mais velha que Rudy. Em sua defesa, ela aponta que Rudy é bom com magia. Então Ghislaine diz a Rudy que ele se move devagar quando é atacado. Rudy explica que fica assustado quando alguém está em sua cara e atacando com força. De repente, Ares bate com a espada em sua cabeça e diz para ele parar de ser um covarde. Ela então o ajuda a se levantar e sugere que eles façam mais uma rodada. Alguns dias depois, Rudy percebe que Ares está vibrando durante a aula, como se estivesse prestes a ter um colapso. Então ele se apressa e percebe que deve ser porque Ares não teve um dia de folga em meses. No dia seguinte, eles saem para relaxar, e Ares arrasta Rudy animadamente, que então avisa para não se afastar na cidade. Em resposta, Ares diz que sabe e sugere que eles vão logo. Rudy elogia o vestido dela, mas ela o critica por isso. Ao chegarem à cidade, Ares fica super empolgada, enquanto Rudy anota os preços de alguns itens. Nesse momento, um homem convida Rudy para conferir algo. Ao chegar em sua barraca, ele abre uma caixa e revela um elixir que poderia torná-lo mais famoso que Johnny, Sims. Ao ouvir isso, Rudy de repente se anima e anota o preço. Nesse momento, Ares espiou seu caderno e diz que não consegue ler, mas Rudy diz que só importa que ele consiga. Ares então exige saber o que ele está escrevendo, então Rudy aproveita a chance para testar a matemática dela. Mas como a matemática de Ares é tão boa quanto a sua, ela falha como sempre. No caminho de volta para casa, Rudy vê um dragão voando no céu e entra em pânico. Então Ghislaine explica que é a fortaleza voadora de Perujos, o rei dragão blindado. Enquanto Rudy se pergunta quem é, Ares explica que ele é um dos heróis que derrotaram Laplace. Ao ouvir isso, Rudy percebe que é uma das histórias que seus pais liam para ele quando era mais jovem. Então ele pergunta se o dragão está voando há 400 anos desde o fim da guerra. E quando Ghislaine confirma, ele deseja estar nele algum dia. Subsequentemente, o humor de Ares melhorou na aula. E justo quando ele pensa que o dia de folga valeu a pena, Ares lhe apresenta a caixa de afrodisíaco, surpreendendo Rudy. Ares então diz que ele parecia querer muito, então ela trouxe para ele. Quando Rudy pega o elixir, Ares pergunta para que serve o remédio. Então Rudy tenta mudar de assunto, mas Ares diz a Ghislaine para segurá-lo. Ruby então tenta se soltar, mas acaba deixando o frasco cair. Vendo o remédio derramar, Rudy corre e deixa escapar que é um afrodisíaco. Curiosa, Ares pergunta o que isso significa. E antes que Rudy possa escapar, as garotas o seguram e o interrogam por respostas. Algum tempo depois, Rudy assiste maravilhado enquanto Ares treina com Ghislaine, que comenta que está surpresa que Ares consegue lidar com alguns de seus ataques. Ela então afirma que Ares pode alcançar um nível avançado em breve, deixando animada, enquanto Rudy fica ali se sentindo um idiota. No entanto, a matemática de Ares ainda é péssima, e quando Rudy aponta isso, ela fica brava. Depois, enquanto ele ensina feitiços de fogo, Hilda passa. Ares então abandona o treino e pede para a mãe assistir. Impressionada, a mãe sorri. Mas o sorriso desaparece ao ver Rudy, fazendo pensar se Paul partiu seu coração. Uma noite, enquanto Rudy admira uma estatueta da Roxy que fez, uma professora de dança chamada Edna aparece e se apresenta. Ele então oferece vinho enquanto ela explica que uma festa será feita para comemorar o aniversário de Ares e que ela dançará no evento.
Alguns dias depois, Rudy decide visitar a biblioteca enquanto Philip recomenda um livro. Ao abri-lo, Rudy percebe que não consegue ler. Ao ouvir isso, Rudy diz que gostaria de aprender outra língua no seu tempo livre. Impressionado, Philip diz que poderia contratar Beastkin como servos com essa língua. E ao ver o sorriso estranho no rosto de Rudy, ele pergunta se ele também é fascinado por Beast Folk. De repente, os dois começam a se conectar pelo amor mútuo por orelhas peludas e caudas fofas. Depois disso, Rudy diz que também gostaria de aprender outras línguas. Então Philip permite que ele pegue livros emprestados da biblioteca. Algum tempo depois, Rudy escreve para Roxy e conta sobre as novas línguas que está aprendendo. Depois, enquanto estuda a língua dos deuses da batalha, Rudy cai da cadeira e sai, mas vê Ares correndo de Edna. Ele pergunta o que aconteceu, e Edna explica que Ares não consegue pegar o jeito da dança e pode se envergonhar no aniversário. Então Rudy pergunta se ela quer que ele faça algo, e Edna pede que ele ajude a convencer Eris a voltar para a aula. Logo depois, Rudy encontra Ares relaxando nos estábulos. Quando ele se aproxima, ela o chuta para longe. Rudy tenta convencê-la a voltar para a aula, mas ela diz que não sabe dançar e que ele não entenderá porque é bom em tudo. Lucy então aponta que ele também não é bom em muitas coisas. Ele revela que tem aprendido novas línguas, mas não consegue dominá-las. Quando Rudy diz que vai continuar tentando, Ares pergunta por quê. E ele responde que se sente melhor quando aprende a fazer algo. Então ele pergunta se ela vai voltar para as práticas de dança e se oferece para ajudar. Mas Ares responde com um tapa na cabeça dele. Então ela se afasta e para dizer que ele deve segui-la. Logo depois, Rudy ajuda Ares a praticar a dança. Mas como ela está se movendo rápido demais, acaba girando os dois e jogando Rudy contra a parede. Mais tarde, Rudy visita o homem que lhe vendeu o afrodisíaco e vende a estatueta da Roxy por uma moeda de ouro. No entanto, logo após a música e a dança começarem, Ares tropeça e cai no chão, surpreendendo a todos. Nesse momento, Soros diz para ela se levantar, enquanto a plateia começa a murmurar sobre como ela é patética. Então Rudy se aproxima e pede para dançar, enquanto todos se perguntam de onde ele veio. De repente, eles começam a dançar como treinaram, mas logo ela quase tropeça novamente. Rudy pergunta se ela está nervosa, e ela responde que Soros está assistindo. Então Rudy diz para ela fechar os olhos e a engana fazendo-a acreditar que ele lançou um feitiço nela para que ela seja uma boa dançarina. Nesse momento, Ares fecha os olhos e dança como se fosse a coisa que mais gosta de fazer. Quando a música para, o salão explode em aplausos e Sauros os levanta nos ombros. Mais tarde, Edna pergunta a Rudy como isso aconteceu, e ele explica que o treinamento em esgrima deixou os passos de Ares muito rápidos, então ela simplesmente atrasou o tempo. Quando Edna se maravilha com isso, Ares comenta que Rudy é incrível. De repente, algumas garotas aparecem e começam a agir de forma interessada em Rudy, então ele diz para usarem proteção se alguma delas acabar na cama dele. Ao ouvir isso, Rudy começa a sorrir, mas Ares dá um tapa nele e o arrasta para longe. Mais tarde à noite, Rudy presenteia Ares e Ghislaine com varinhas, mas enquanto Ares diz que preferiria uma de suas estatuetas, Ghislaine aceita a varinha com gratidão. Vendo isso, Ares muda de ideia e pega a varinha enquanto agradece a Rudy. Nesse momento, Ares olha fixamente para Ghislaine, que se pergunta o que está acontecendo. Rudy então aponta que Ares espera um presente dela também. Então Ghislaine tira um anel, que ela diz ser um talismã passado por seu povo para afastar lobos malignos à noite. Ela então entrega a Ares, que agradece por isso. No dia seguinte, Rudy acorda e encontra Ares na cama com ele. Então, ele decide deixar seus demônios brincarem, mas de repente vê o anel no dedo de Ares e recua. Depois ele dá uma volta e avista uma torre próxima. Curioso, ele sobe as escadas da torre e encontra Sora. Quando a criada sai correndo, Rudy pede desculpas por estragar a diversão. Sentindo como Sauron está focado em uma estrutura estranha no céu, ele se pergunta se é clareza pós-orgasmo. Alguns dias depois, enquanto Rudy estuda suas línguas, Ares e Ghislaine duelam do lado de fora, então ele sai para assistir e percebe o quanto Ares melhorou. Nesse momento, Rudy nota a estrutura estranha no céu parecendo maior e se pergunta o que é. Logo depois, ele ouve Ares falando sobre ele com Ghislaine e uma criada e se pergunta se estão fofocando sobre ele. No entanto, quando ele ouve Ares mencionar que estão planejando uma festa surpresa de aniversário, ele sai para não estragar a surpresa. Ele havia aprendido recentemente que Paul nasceu em uma das famílias secundárias, cujo chefe é o irmão mais novo de Paul, e é muito pior que ele. Por causa disso, ele não pode ter uma grande festa como a de Ares. Então ele canaliza suas emoções jogando squash sozinho e decide começar a praticar enquanto chora. Alguns dias depois, Rudy aponta que todos parecem ocupados, e Ghislaine tenta distraí-lo falando sobre como é incrível ter aprendido 3 línguas em 2 anos.
Em resposta, Rudy diz que é tudo graças a ela. Depois disso, ele diz que está com fome e sugere que eles vão comer um lanche, mas Ghislaine rapidamente bloqueia a porta e sugere que eles conversem mais. Nesse ponto, Rudy percebe que provavelmente é o dia da surpresa dele. Nesse momento, Rudy mostra a Ghislaine uma estatueta dela que ele fez. E quando Ghislaine comenta que a cauda está faltando, ele diz que precisa verificar primeiro, já que sabe que ela faria qualquer coisa para mantê-lo no quarto. Então ele pede a Ghislaine para mostrar a base da cauda dela. Sem hesitar, Ghislaine oferece a ele seus bolinhos de arroz endurecidos. Enquanto ele mexe com seu bumbum sólido como uma rocha, uma criada entra. Depois, Rudy entra em um salão onde todos lhe desejam feliz aniversário e o recebem com aplausos. Nesse momento, Ares entrega a Rudy um buquê, fazendo-o ficar emocionado enquanto faz um discurso tão tocante que Saurus explode como uma granada emocional. Ares então diz que tem uma surpresa para ele, então Rudy pergunta se seus pais estão vindo. No entanto, Ares diz que os convidaram, mas eles não podem. De repente, Hilda enterra o rosto entre seus seios brancos e diz que vai adotá-lo. Quando ela sugere que ele se case com Ares, Ares surta, dizendo que ele é mais jovem. Mas Hilda diz que idade é só um número e que ela precisa ser mais feminina. Rudy então pergunta qual é a surpresa, e Ares chama o mordomo, que entrega um bastão a Rudy, explicando que foi feito com os melhores materiais do mundo. Ao examinar, Rudy percebe o quão caro deve ser, então ele agradece e a festa começa. Depois da festa, Philip explica que Ares tem 2 irmãos, mas eles foram tirados dele após perder uma disputa de sucessão, como é o costume na família. Ele então acrescenta que Hilda não conseguiu lidar com isso, então ela o odiava por andar, enquanto seus filhos não podiam estar lá. Quando ele diz a Rudy para não odiar Hilda, Rudy diz que não pretende, então ele propõe que Rudy se case com Ares e assuma a família com ele. Surpreso, Rudy pergunta o que se espera dele, e Philip diz que ele cuidará do golpe e oferece deixar Ares na cama dele por uma noite. Ao ouvir isso, Rudy diz que não está interessado e se despede. No entanto, quando encontra uma criada, percebe que poderia ter seu próprio harém de criada se tivesse concordado. Ao entrar em seu quarto, Rudy encontra Ares lá e se pergunta por que ela está ali. Então Ares diz que está lá para fazer companhia a ele. Ele então se pergunta se Philip a mandou e confere seu pijama. De repente, ele imagina algo íntimo com Ares, mas se dá conta de que está caindo na armadilha de Philip. No entanto, Rudy enfrenta as consequências e tenta se aproximar dela, mas Ares o atinge com um combo devastador e sai correndo do quarto. Enquanto Rudy se recupera e se xinga por mexer com uma diabo de cabelo vermelho, quando pensa em se desculpar, Ares volta, então ele se humilha diante dela, e ela diz que o perdoará porque é seu aniversário. Além disso, Ares diz que é cedo demais e pede que ele espere mais 5 anos. Depois que ela se despede e sai, Rudy celebra a promessa e decide aperfeiçoar seu jogo até lá. Enquanto isso, de volta à sua vila, Paul caça alguns monstros e lamenta não poder ir ao aniversário de Rudy. De volta a casa, Sylph entrega um pingente que esculpiu a Zenith e pede que ela entregue a Rudy. Depois disso, Zenith mostra a ela o presente de aniversário que comprou para Rudy. E quando Sylph pergunta o que é, Zenith diz que é algo que Rudy valoriza. Sylph então começa a brincar com Aisha enquanto Zenith e Lilia conversam sobre o quanto ela mudou desde que Rudy partiu. Quando Zenith comenta que Scythe só precisa de uma gema vermelha na testa para parecer uma Supard, Nord pergunta o que é uma Supard. Em resposta, Zenith diz que são demônios fortes que poderiam devorá-la. De repente, ela começa a chorar e, coincidentemente, Paul retorna. Então ele a carrega enquanto diz que nunca viu uma invasão de monstros tão ruim antes. Nesse momento, ele avista uma nuvem escura no horizonte e se pergunta o que é. Em algum lugar distante, o aluno de Roxy adormece durante a aula, então Roxy sai para respirar ar fresco e também vê as nuvens escuras. Nesse momento, um demônio chamado Kishirika sente uma enorme quantidade de mana se reunindo nos céus e vai verificar de quem é o feitiço. Mas como ela não consegue vê-los, decide confrontar quem quer que seja. Enquanto isso, na fortaleza voadora, Berugius avista a mana se reunindo e se pergunta se alguém está tentando desfazer o selo do lugar. Então ele convoca Almanf, um de seus subordinados, e ordena que ele investigue a mana e mate qualquer pessoa suspeita no local. Ao mesmo tempo, Rudy e seus alunos vão para um campo aberto para tentar seu maior feitiço usando seu novo bastão. E quando ele tenta um feitiço de água, percebe o quão impressionante é o bastão. Depois disso, ele tenta criar uma tempestade de chuva como Roxy lhe ensinou, mas para quando nota a mana se reunindo no céu. Justo quando Ghislaine sugere que eles se afastem, Almanf os ataca com a velocidade de um raio. No entanto, Ghislaine se enfrenta a ele e pergunta quem ele é. Em resposta, Almanf se apresenta e diz que está ali para eliminar a causa da perturbação. Ghislaine então se apresenta como o Rei das Espadas e diz que eles não têm nada a ver com a perturbação. Ao ouvir isso, Almanf diz que ela será julgada se estiver mentindo, enquanto Rudy tenta entender o que está acontecendo. Justo quando ele tenta questionar Almanf, ele desaparece nos céus, provocando uma explosão. De repente, Rudy se encontra em um lugar estranho em seu corpo antigo e percebe que deve ter morrido.
Nesse momento, um homem branco se aproxima dele e se apresenta como Deus-Homem. Depois disso, o Homem-Deus diz que o viu viver uma vida interessante e percebe que precisa de ajuda. Quando diz a Rudy que está ao seu lado, Rudy desmaia e pergunta se foi divertido vê-lo perder tempo em outro mundo enquanto está morto. Quando o Homem-Deus oferece conselhos, Rudy diz que ele só está vendendo falsas esperanças. Então o Homem-Deus garante que seu corpo anterior está bem e que ele voltará ao seu corpo quando acordar. Ao ouvir isso, Rudy percebe que está sonhando. Ele pergunta ao Homem-Deus o que precisa fazer, e o Homem-Deus diz que ele vai parar no continente demoníaco, onde quase não há comida e muitos monstros. Quando Rudy pergunta o que ele quer dizer, o Homem-Deus revela que ele foi pego em um grande cataclismo e foi teleportado. Ele então diz a Rudy que encontrará um homem em quem pode confiar quando acordar. Logo depois, Rudy acorda em um mundo estranho e se vê em seu corpo jovem perto de uma fogueira. Aliviado, ele olha ao redor e encontra Ares dormindo ao seu lado. Então ele se pergunta onde está Ghislaine, mas fica chocado ao ver um Supard chamado Ruigerd do outro lado do fogo. Nesse momento, ele pega seu bastão e pergunta a Ruigerd se ele foi enviado por Deus. Confuso, Ruigerd diz que os viu cair do céu, então fez fogo para mantê-los aquedos. Ao ouvir isso, Rudy o agradece e pergunta se havia mais alguém com eles. Mas Ruigerd diz que os encontrou sozinhos. Quando Ruigerd pergunta a Rudy se ele tem medo dele, ele diz que é Ru quem deve ter medo da pessoa que o salvou. Depois, Rudy se apresenta e pergunta onde estão. Então, Ruigerd diz que estão no continente demoníaco e pergunta a Rudy o que estão fazendo em um lugar assim. Em resposta, Rudy explica que foram pegos em um grande cataclismo de mana. Então Ruigerd garante que os levará de volta para sua terra natal e afaga sua cabeça, afirmando que abandoná-los prejudicaria a reputação de sua tribo. Nesse momento, Ares acorda e faz birra ao ver Ruigerd. Eventualmente, ela se apresenta tremendo e se esconde atrás de Rudy, enquanto Ruigerd faz o mesmo e diz que qualquer um pode ser amigo se entenderem. Mais tarde, quando ela se acalma, Ares repreende sua mãe por todas as mentiras que contou sobre super-homens bonitos. Nesse momento, Rudy diz que Ruigerd pode ser seu amigo se ela apenas perguntar. Então Ruigerd pergunta se podem ser amigos, e eles de repente se ilumina e concorda. No dia seguinte, eles começam sua jornada, e Ruigerd os guia pelas terras devastadas. Não muito depois, Ruigerd caça uma tartaruga gigante. E quando retoma a jornada, Ares pergunta como ele sabia que havia um monstro ali, mesmo sendo invisível. Em resposta, Ruigerd diz que o viu com os olhos na testa. Mas quando Ares e Rudy se oferecem para ajudá-lo a caçar, Ruigerd diz que eles são muito jovens para se preocupar com isso. Quando Ruigerd confunde Rudy com o irmão mais velho de Ares, ela o corrige brava, dizendo que é ela quem é mais velha. Alguns momentos depois, eles chegam à Vila dos Demônios, mas Rowan, o guarda de plantão, diz que não pode deixá-los entrar porque parecem suspeitos. Apesar da explicação de Rowan sobre a situação deles, Rowan se recusa a deixá-los entrar. Então Ruigerd pede uma audiência com o chefe da vila. Ele então garante a Rudy e Ares que serão deixados entrar assim que falar com o chefe da vila. Enquanto Rudy se pergunta pelo que estão esperando, Ruigerd explica que a tribo Migurd se comunica por telepatia. Logo depois, o chefe da vila aparece e Rudy o cumprimenta na língua dos deuses demônios, surpreendendo-o com sua educação. Nesse momento, o chefe da vila se apresenta como Raucos e pergunta a Rudy de onde veio seu colar. Em resposta, Rudy diz que é um presente de Roxy, sua mestra. Ao ouvir isso, Rowan se ilumina e diz que o nome de sua filha é Roxy, fazendo Rudy perceber que devem estar na cidade natal de Roxy. Depois que foram convidados para a vila, Ares fica em choque com tudo que vê de estranho, enquanto Rudy se maravilha com quantas pessoas se parecem com Roxy. No caminho, Rowan afirma que Roxy está fora de casa há mais de 20 anos e não teve contato. Curioso, Rudy pergunta quanto tempo os demônios Migurd vivem, e Rowan diz que podem viver até 200 anos se nada der errado. Ele então pergunta a Rudy se Roxy está bem, e Rudy garante que sim. Mais tarde naquela noite, Raucos pergunta como pretendem voltar para casa, e Ruigerd diz que os levará para casa. No entanto, Raucos lembra que ele não pode entrar nas cidades, então Ruigerd diz que fará o que for preciso, mesmo que signifique destruir cidades. Ao ouvir isso, Raucos comenta que Ruigerd é obstinado com os jovens e pergunta se ele conseguirá seu objetivo com uma abordagem forçada, enquanto Rudy pergunta qual é seu objetivo. Em resposta, Hax diz que Ruigerd quer reparar a reputação de sua tribo. Depois ele explica que Laplace traiu sua tribo. Curioso, Rudy pede mais detalhes. Então, Ruigerd narra como Laplace uniu as tribos demoníacas e lhes deu lanças novas que os transformaram em assassinos sem mente. Como resultado, os Supards exterminaram tudo que viam, incluindo suas famílias. Ruigerd afirma que sua lança é a alma de seu filho e se sacrificou para libertá-lo da maldição e acrescenta que é sua responsabilidade como líder limpar seu nome. Rudy se pergunta como Ruigerd viveu com esses arrependimentos por séculos e promete ajudá-lo.
No dia seguinte, quando Rudy e seus companheiros se preparam para deixar a vila, Rowan apresenta sua esposa a eles, surpreendendo Rudy com sua juventude. Nesse momento, Rowan pede que ele diga a Roxy para visitá-la se a encontrar e lhe entrega uma espada como um presente. Algum tempo depois, um bando de lobos do deserto os ataca, mas Aerys os derrota sozinha enquanto Rudy e Rhaegar assistem. Momentos depois, enquanto se deliciam com a carne dos monstros, Aerys diz que sempre sonhou em viver assim. Enquanto isso, Rudy sente falta de comer arroz com carne. Alguns dias depois, eles chegam a uma cidade chamada Recuriço, onde encontram a segurança reforçada porque receberam um aviso de que o Dead End foi avistado perto da cidade. Quando Aerys e Rudy se perguntam se chegaram ao reino animal e o que significa Dead End, Ruijerd explica que existem muitas tribos de demônios e acrescenta que ele foi apelidado de Dead End em várias cidades. Nesse momento ele vê um mineral azul em uma pedra e diz que teve uma ideia. Logo depois, eles marcham em direção aos portões da cidade, anunciando que são de Migurd e entram com segurança, já que ninguém reconhece o novo visual de Ruijerd. Ao entrarem no edifício, parecendo forasteiros, Rudy anuncia a entrada de Ruijerd chamando-o de Dead End. Mas como ele parece um experimento de moda fracassado, todos começam a rir deles. Quando Rudy pergunta o que é engraçado, um cara com cara de sapo diz que os Superd deveriam ter cabelo verde e não essa cor de vergonha que Ruijerd está usando. Vendo como o truque funcionou bem, eles se aproximam da recepcionista para se registrar como um grupo chamado Dead End. Nesse momento, a recepcionista diz que eles começarão do Rank F e subirão como todos os outros. Depois que ela acrescenta que só podem pegar missões de Rank F, eles vão até o quadro de missões, esperando ficar ricos rapidamente. No entanto, Nokopara, um cara com cara de cavalo, aparece e sugere que comecem com missões como encontrar um gato perdido. Quando ele o zoa, Rudy sugere que eles saiam antes que os ânimos se acirrem. Ao saírem, Aerys diz que mal pode esperar para matar dragões, mas Rudy sugere que celebrem seu sucesso. Rhaegar então pergunta como isso é um sucesso, e Rudy diz que conseguiram esconder sua identidade. Logo depois, Rudy diz que podem realmente melhorar a reputação do Supar se continuarem fazendo boas ações, e pede a Rhaegar para não perder sua fantasia. Quando eles visitam uma estalagem, alguns aventureiros perguntam a Aerys se ela é novata e a convidam para comer com eles. Quando ela não responde, Kurt, o líder do grupo, puxa seu manto, quebrando seu botão enquanto diz para ela não ignorá-lo. De repente, ela os manda todos para longe com um soco e dá uma surra em Kurt. Rapidamente, Rudy intervém e cura os aventureiros, enquanto Rhaegar acalma Aerys. Rudy então explica que Aerys não fala a língua dos deuses demônios, então Kurt sugere que eles se juntem ao seu grupo. No entanto, Rudy explica que eles são um grupo de 3. Quando ele diz que seu grupo se chama Dead End, os aventureiros ficam em pânico e se perguntam se enlouqueceram. Nesse momento, os aventureiros se apresentam como os Tokuribut Tufts. Depois, quando conseguem um quarto, Rudy percebe que logo estarão sem dinheiro, pois a estalagem custou quase tudo o que tinham. Momentos depois, Rudy adormece e o Deus Homem aparece em seus sonhos e se gaba de estar certo sobre Ruijerd. Quando Rudy pergunta qual é sua próxima dica, o Deus Homem diz para ele aceitar a missão de encontrar o gatinho perdido para acabar com suas preocupações. Nesse momento, Rudy acorda e encontra Aerys acordada, então pergunta por que ela não está dormindo. Eles perguntam se vão conseguir voltar para casa e vê que todos estão bem. Rudy garante que vai dar tudo certo. Na manhã seguinte, eles saem à procura do gatinho perdido. Como estão preocupados de estarem perdidos, Rhaegar garante que consegue ver o gatinho com seu terceiro olho. Depois de rastrear o gatinho por um tempo, eles chegam a uma caverna onde Aerys aponta que algo fede. Então eles entram e encontram o gatinho preso. Surpreso, Rudy comenta que a besta não é um gatinho e diz que tudo é maior no continente demoníaco, exceto sua salsicha. Quando vão ver outros animais presos, os sequestradores aparecem. Rudy então lança um feitiço de terra e faz com que eles afundem, enquanto Rudy e Rhaegar os prendem na parede, Rudy os amarra com um feitiço. Enquanto o demônio ameaça acabar com eles, Rudy se aproxima para interrogá-lo, mas o demônio chuta longe. Chocado, Rudy pergunta a Rhaegar por que ele fez isso, e ele responde que é sua punição por atacar um jovem. Imediatamente, Rudy e Aerys expressam sua desaprovação e imploram a Rhaegar para não tirar mais vidas se ele valoriza a reputação dos Supers. Depois, Rudy pergunta por que eles têm os animais presos, e os demônios confessam que sequestraram os animais. E quando um trabalho de pet perdido é anunciado, eles pegam e fingem encontrá-lo por recompensa. Quando Rhaegar se aproxima para executá-los, Rudy rapidamente o para e pergunta aos demônios se eles são aventureiros. Quando confirmam, Rudy os interroga e descobre que são de rank D que poderiam subir, mas ficaram no rank para pegar trabalhos de pets perdidos.
Então ele propõe que eles se unam, surpreendendo a todos, especialmente Rudyard, que pergunta por que estão se unindo a vilões. Em resposta, Rudy diz que tem um plano e revela que podem ganhar dinheiro e melhorar a reputação dos Supert se trabalharem juntos. No entanto, Rudyard diz que nunca vai trabalhar com vilões, então Ares o soca e bate nele por ser teimoso. Quando Ares diz para ele ir embora se quiser, Rudyard diz que prometeu levá-los para casa e não quebra promessas. Depois, os demônios saem da guilda e afirmam que subiram de rank como ele pediu. Então, Rudy diz para eles pegarem um trabalho de rank B no dia seguinte, enquanto eles pegam um trabalho de rank F. Ao ouvir isso, os demônios perguntam se ele está tentando fazer com que troquem de trabalho, e Rudy confirma. Quando pergunta se há algum problema com isso, os demônios dizem que não é nada. Rudy então diz para eles espalharem o nome Dead End quando terminarem um trabalho. Em resposta, Jalo diz que é um nome popular já, mas Rudy insiste que eles garantam que todos saibam como o grupo é decente. Então Nokopara aparece e pergunta a Jalel o que estão fazendo com os novatos. Ele então pergunta sobre o líder do grupo, e Jaleel revela que ele está morto. Sem se importar, Nokopara pergunta sobre o que os dois grupos estão discutindo, e assume que o grupo de Jalel está se achando e tentando impressionar os novatos, mas eles o deixam fazer suposições. Em outro lugar, Roxy chega de volta à sua antiga cidade e a vê devastada, então ela corre para checar a parede onde os mortos estão listados. De repente, uma enorme aranha salta na frente deles, e quando eles recuam, uma serpente gigante bloqueia o caminho. Vendo isso, Ruegerd diz que vai ajudar, mas Rudy o impede e sugere que esperem para que eles apreciem o resgate, pensando que vai curá-los se machucarem e melhorar a reputação do grupo. Infelizmente, quando os monstros atacam, um dos aventureiros é arremessado contra uma árvore e morre na hora. Então Rudyard corre e mata a aranha com sua lança, enquanto Ares ataca a serpente gigante e corta sua cabeça. Depois disso, Rudyard ajuda os aventureiros restantes a se levantarem e pergunta a Rudy por que ele o parou quando poderia ter salvo o cara morto. Em resposta, Rudy diz que achou que isso ajudaria a cumprir seu objetivo. Apesar disso, Ruegerd o prende a uma árvore e pergunta se vale a pena desperdiçar a vida de um jovem. Nesse momento, Kurt fala e assume a culpa pela morte de seu companheiro. No entanto, Ru diz que os jovens não podem ser culpados, então Kurt agarra seu braço e afirma que todos são adultos e sabem no que estavam se metendo. Ele então acrescenta que é culpa dele por subestimar a dificuldade do trabalho e começa a chorar. Então Ruegerd solta Rudy e pede desculpas a Kurt por menosprezá-lo e a seus companheiros. Depois de ver os dois aventureiros que sobreviveram, Rudy e seu grupo voltam para terminar a missão, mas de repente ouvem sons de luta. Rapidamente, eles correm para encontrar todos os aventureiros massacrados por uma cobra de capuz vermelho. Vendo isso, Ruegerd diz que nunca esperava encontrar uma no bosque e confirma que deve ser um monstro misterioso. Enquanto a cobra se delicia com o último aventureiro, Rudy pergunta a Ruegerd se eles têm alguma chance, e quando ele confirma que sim, eles decidem salvar o aventureiro. De repente, Rudy lança feitiços de fogo na cobra enquanto Rudyard ataca com uma lança. Enquanto isso, Ares pula na cobra, mas não consegue cortá-la com sua espada, então a cobra derruba. Nesse momento, Rudy dispara mais feitiços, fazendo com que a cobra vá atrás dele. Mas Ruegerd apara enquanto Ares corta um lado do monstro. De repente, Rudy ataca a cobra com um feitiço que faz um buraco nela. Enquanto Ares comemora, Rudy agradece a Ruegerd, que está triste porque falharam em resgatar o aventureiro. Ao voltar para a cidade, o idiota de cara de cavalos para no caminho e aponta que eles estão carregando muita bagagem. Em resposta, Rudy diz que tiveram sorte, mas o idiota pergunta se eles gostariam de ver seus parceiros no crime. Nesse momento, Rudy vê Jalil em um beco, enquanto Nokopara tenta chantageá-los por trocarem de trabalho com outro grupo. Quando ele diz para pagarem metade do que ganham mensalmente, Rudy percebe que não conseguirão ganhar a vida se a licença for revogada e quando considera colocar a culpa em Jalila e Biskel. No entanto, ele percebe que estão sem opções, então decide que precisa levar eles de volta para casa de qualquer jeito, mesmo que isso signifique apagar a cidade do mapa. Então, quando ele se prepara para lançar um feitiço de tempestade, Ruegerd de repente despeja um jarro de água em seu cabelo e tira a tinta. Vê seu cabelo verde, Nokopara e todos ao redor fogem. Nesse momento, Ruegerd o levanta com um braço enquanto Rudy implora para que ele tenha pena dele. Ruegerd então marca seu rosto com sua lança enquanto ameaça apagá-lo da face da terra se a licença for revogada. Nesse momento, Ruegerd salta para fora da cidade, enquanto Rudy vê Kurt e seu companheiro tremendo perto dali. Ele então pergunta por que eles têm medo da mesma pessoa que salvou suas vidas. Mais tarde, Rudy e Ares se encontram com Ruegerd do lado de fora da cidade.
Então Rudy se aproxima dele e pede desculpas por se concentrar em ganhar dinheiro e melhorar a reputação do Supardi. Em resposta, Rue Wiggered diz que tem certeza de que Rudy está fazendo tudo o que pode e assume a culpa por não perceber o quanto Rudy estava preocupado com sua situação. Além disso, Rue Wiggered acrescenta que sentiu a determinação de Rudy em proteger Eris quando ele se preparava para acabar com Nokopara e o reconhece como um guerreiro. Curioso, Rudy pergunta o que significa ser um guerreiro e Rue Wiggered diz que é sobre proteger as pessoas. Depois disso, Ruged promete protegê-los mesmo que não consiga restaurar a reputação de sua tribo e diz a Rudy para parar de se preocupar com isso. No entanto, Rudy agradece e afirma que vai restaurar a reputação de qualquer jeito. Então eles se apertam as mãos e Eris se junta a eles. De manhã Rudy acorda e encontra a cabeça de Rigert raspada, e ele explica que percebeu o quanto seu cabelo assusta as pessoas. Vendo isso, Eris as elogia seu novo visual, e Rudy lhe dá uma faixa para cobrir seu terceiro olho quando param para continuar a jornada. Nesse momento, Rudy sugere que comecem a primeira reunião sobre a estratégia de becos sem saída. Você voltaria para buscar a Sylphie se fosse o Rudy? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de mais vídeos assim, curta e se inscreva no canal.